senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que esteve hoje como parte do processo de escolha dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado e que bateu na trave ali para garantir a presidência da comissão que vai fazer essa investigação, se tornando, portanto, vice-presidente por aclamação da CPI. Boa tarde, senador, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News do Paraná. Boa tarde aí a todas e todos que estão nos acompanhando. Satisfação poder falar com vocês. Senador, aqui é a Rafaela Moron, e aí a primeira pergunta que eu faço, obviamente, né, qual é a expectativa em relação aos rumos da CPI do crime organizado, né? Por um voto, nós tivemos aí a escolha do senador Fabiano Contarato como presidente. Isso quer dizer que os trabalhos e os andamentos, de certa maneira, podem estar comprometidos ou ser tocados de maneira favorável ao governo Lula? Bom, é óbvio que o governo Lula, ele se organizou, né, depois do que aconteceu com a CPMI do INSS, no sentido de impedir que nós, de oposição, né, ficássemos com a cabeça dessa CPI, que toca num nervo exposto do governo, que é a forma como ele vem conduzindo a questão da segurança pública, né, praticamente se omitindo e com uma visão ideológica que não compreende o que está ocorrendo no nosso país. Então, eles assumiram esse controle, mas a pessoa do senador Fabiano Contarato, que é o presidente, assim como o senador Alessandro Vieira, que era o proponente da CPI, né, ambos são delegados de polícia, me dão uma certa, vamos dizer assim, esperança de que a gente consiga conduzir os trabalhos da forma mais objetiva possível. Agora, senador, muito se fala sobre a questão das CPIs, de certa forma, pouco resultado conseguirem apresentar aí durante os seus trabalhos, né? Muito holofote, a questão dos factóides que a gente percebe, mas há uma questão de confiança. E apesar dessa visão, o senhor imagina que existirão respostas concretas? Que tipo de resultado a CPI pode trazer para a questão da segurança pública? Pois é, a nossa visão, né, analisando o próprio plano de trabalho apresentado pelo relator hoje, e que na minha forma de entender é um plano de trabalho bem minucioso e bem abrangente, tem como escopo objetivo final, nós do Legislativo, apontarmos soluções legislativas, ou seja, dar instrumentos para que aqueles que são encarregados do combate direto à criminalidade o façam em melhores condições, ou seja, por meio de legislação. Então, eu acho que esse é o grande objetivo, né? Veja que até um dos relatórios aprovados hoje, né, é um documento enviado para requerimento, documento enviado ao presidente da Câmara de Deputados para poder alinhar, né, as duas casas no sentido de que projetos que muitas vezes saem daqui do Senado terminam adormecidos lá na Câmara e são projetos de interesse ao combate à criminalidade. Senador, Camila Andrade aqui, são 9 tópicos aí nesse plano de trabalho e também ficou bastante clara a convocação já de cara, né, de início, de autoridades que teriam, entre aspas, conhecimentos profundos em segurança pública. O senhor falou sobre as soluções apontadas do ponto de vista do próprio legislativo, mas a gente entende que, quando se trata de segurança pública, o que está em jogo entre esquerda e direita é quase que uma guerra narrativa, né? A esquerda olha muito para aspectos sociais, enquanto a direita pensa em estrutura de polícia, nesse enfrentamento, como tem sido feito já ao longo desses últimos anos. É possível pensar também em pelo menos indicativos de soluções, né, para outros poderes, para outras frentes de atuação, para a gente, quem sabe, conseguir de fato encarar esse problema na raiz? Sim, eu vejo, né, que isso está no escopo da CPI. Né? É algo que nós vamos debater, e aliás já vem sendo debatido desde algum tempo aqui dentro, né, do Congresso Nacional e em particular aqui no Senado, essa questão de qual é o papel, por exemplo, das Forças Armadas, né, nesse combate à criminalidade, o que as polícias necessitam, né, em termos de equipamento, legislação, né, em termos de integração dos seus trabalhos, a própria atividade de inteligência. Então, eu vejo que aquilo que o relator apresentou inicialmente como seu plano de trabalho, abrange, né, as oportunidades que a gente vai ter de colocar todos esses dados na mesa, de modo que a gente consiga chegar a um relatório realmente
capaz de atender os interesses da população brasileira, que hoje se vê assediada, cercada, tem medo de sair à rua pela ação dessa criminalidade cada vez mais violenta. Senador, e em relação a essa questão, houve inclusive um discurso seu falando sobre a mexicanização das facções do tráfico de drogas no Brasil. É possível ainda encontrar um caminho para reverter essa ação que o senhor mesmo classificou como narcoterrorista dos brasileiros? Olha, eu vejo, hoje os estudos clássicos de terrorismo, vou começar aí pela parte final teu questionamento, eles colocam que até então nós tínhamos enfrentado 4 ondas de terrorismo na história do mundo. A onda anarquista, que acontece aí no final do século XIX, depois no período pós-Primeira, Segunda Guerra Mundial, a onda anticolonial, depois tivemos a onda da esquerda, do final dos anos 60, início dos anos 70, com grupos terroristas aqui na América Latina, na Europa, e posteriormente a onda religiosa com o terrorismo islâmico caracterizado pelos suicidas. Mas agora nós vemos isso ocorreu na Colômbia, ocorre no México, está ocorrendo aqui no Brasil, um terrorismo que é praticado por essas organizações buscando cercear a liberdade das pessoas que vivem nas comunidades onde eles têm o domínio. Então nós vamos ter que impedir que isso aconteça trabalhando em cima de quê? Temos que trabalhar na contenção das rotas da entrada da droga, na contenção das rotas da entrada de armamento, porque o armamento não chega no Rio de Janeiro e São Paulo sendo fabricado lá, ele vem de outro lugar. Além dessa contenção de rotas, nós temos que fazer com que o Estado entre dentro dessas diferentes comunidades. Não adianta única e exclusivamente a repressão, o combate direto à organização criminosa, se na esteira desse combate o Estado não chega com escola, com posto de saúde, com rua numerada, com direito de propriedade, coisas que a gente sabe que não ocorrem na maioria desses lugares. Senador, a esquerda questiona, inclusive, o projeto que está em tramitação que trata aí dessa classificação de narcoterroristas para esses traficantes, para essas organizações criminosas, justamente por entender que é um problema de conceituação, porque esses grupos não teriam uma atuação política. Então, eu gostaria da avaliação do senhor nesse ponto específico. O senhor acredita que realmente há essa diferenciação, que hoje esses grupos não têm essa identidade ou essa atuação política, ou a gente já poderia pensar realmente numa atuação dessas organizações criminosas do ponto de vista também político? Olha, foi como eu procurei explicar na minha resposta anterior, abordando todas as ondas, e teve uma onda que foi da esquerda. Então a esquerda ela tem um passado terrorista. Ela hoje abandonou essa linha de ação para a implantação daquilo que ela considera o seu regime. Então ela usa hoje os instrumentos democráticos para se manter no poder. Ok, beleza. Mas o que as organizações criminosas estão fazendo hoje é manter o controle de um território mediante ameaças à população. Então nós temos assassinatos, esquartejamentos, nós temos imposição de toque de recolher, ou seja, todas uma série de medidas que nós podemos caracterizar como ações terroristas, que, no entanto, não têm um fim de mudança do regime, mas podemos considerar um fim político de domínio de um território. Isso é político. Dominar um território é uma ação política. Senador, em relação às declarações do presidente da República hoje, sobre a operação do Rio de Janeiro, chamando a ação de uma matança e também dizendo que, do ponto de vista da ação estatal, a ação teria sido desastrosa, qual é a leitura que o senhor tem a partir aí desses apontamentos que foram feitos pelo presidente da República, comentando aí essa operação e dizendo que a dura realidade, aspas, é que em termos de números de mortos, alguns podem considerar a operação um sucesso, mas acredito que foi uma ação desastrosa, fecha aspas. Olha, o presidente da República, ele deve, em primeiro lugar, buscar compreender a realidade de os morros do Rio de Janeiro ou das comunidades do Rio de Janeiro, conforme queremos denominar, e que lá se encastelou um grupo
armado, fortemente armado, e que impede a atuação do Estado brasileiro, do qual ele é o chefe do Estado brasileiro. Então ele está se omitindo, a gente pode chegar até numa situação, ele está prevaricando por não atuar no sentido de apoiar as ações dos diferentes entes federados, no sentido de conceder liberdade de ir e vir às suas populações. A população da cidade do Rio de Janeiro hoje tem medo. Ela tem medo de sair à rua, ela tem medo de pegar um ônibus para ir para determinado lugar. Ela analisa todo santo dia onde é que está tendo tiro, para ver qual é o melhor percurso que ela vai fazer, seja da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Isso não é uma vida normal. Então, eu acho que o presidente Lula foi extremamente infeliz nessa declaração dele. Senador, e em relação a essa questão da criminalidade, o governo vem batendo, né, com seus representantes muito no discurso de que as organizações criminosas, facções criminosas, não estão mais vivendo tráfico nas comunidades, e sim instaladas aí no alto poder, negócios com verniz de legalidade em muitas instituições, e inclusive, né, a gente sabe que esse discurso já acontece dentro do campo político, com representantes em muitos legislativos. O senhor imagina que o trabalho da CPI vai também colocar o dedo na ferida de olhar para esses grandes empresários que o governo mesmo aponta, que estariam na Faria Lima, estariam em Miami, assim como também para essa relação, né, que acontece aí de uma forma bastante subterrânea, digamos assim, com o poder político e as facções criminosas? Olha, na conversa que nós tivemos hoje pela manhã com o relator, né, nós abordamos até essa questão, esse tema que você está levantando, e é óbvio, né, há uma, vamos dizer assim, nós temos dois conjuntos, né, o conjunto da criminalidade ostensiva, do fuzil, e temos o outro conjunto da outra criminalidade, que é da corrupção, do desvio de dinheiro, da lavagem de recursos para que não pague imposto. E há uma interseção entre dois conjuntos, que são o quê? Quem é que lava esse dinheiro? Lava dinheiro para a criminalidade organizada e lava dinheiro para a criminalidade do colarinho branco. Então, nós estamos dispostos, né, obviamente, a levantar isso aí e expor isso. Né? Sabemos que poderemos estar mexendo em alguns nervos e algumas feridas expostas, mas é nossa responsabilidade, como representante dos nossos estados, do povo brasileiro, de trabalhar nesse sentido. Um desafio imenso, e aí eu chamo a atenção para o orçamento que foi divulgado para essa CPI de apenas R$30 mil, um valor bem abaixo, inclusive, né, do histórico que a gente viu recentemente. Como que esse recurso foi definido, senador, e como que ele deve ser aplicado? Vai ser o suficiente? Olha, na minha visão, é um recurso único e exclusivamente suficiente para tocar os trabalhos aqui dentro do Senado Federal. Né, com R$30 mil, eu acredito que não haverá nenhum tipo de diligência externa, a não ser que, vamos dizer o seguinte, que cada um dos senadores da diligência externa custeie, né, essa atividade, que pode acontecer por meio da nossa verba de gabinete. É uma questão até de um acordo entre todos nós, né, e não utilizar mais recursos do Senado ou mais recursos, vamos dizer, do orçamento público para isso. Senador, e em relação, por exemplo, a essa questão da politização? O tema da segurança, mais uma vez, é claro, caiu aí como economia, como outros temas nacionais, em discursos, né, para tentar capitalizar politicamente do ponto de vista da esquerda e também do ponto de vista da direita. Como é que o senhor imagina, por exemplo, a CPMI do INSS, né? O governo dormiu ali, quase perdeu os principais pontos, mas tem, de certa maneira, conseguindo blindar alguns dos nomes que, para muitos, deveriam ser ouvidos para prestar esclarecimentos sobre a questão do INSS. E fica evidente que a segurança é uma vidraça para o governo Lula, né? Tem muitas questões e as pesquisas todas aos olhos da população demonstrando a aprovação em relação à medida no Rio de Janeiro de vários institutos dentro e fora das comunidades expõe essa questão da fragilidade. Então, qual é que vai ser a conta desse trabalho nesse sentido de uma visão técnica para respostas, mas também com equilíbrio político, seja para blindar ou seja para bater dentro da CPI, pela sua visão? Olha, hoje de manhã até deixei claro, isso aqui é uma casa política, então todas as discussões que vão acontecer aqui, elas serão políticas, independente do tema. O tema, vamos dizer assim, é um tema sensível, é um tema onde há uma percepção da opinião pública que existe omissão por parte do governo federal, né?
Existe também a percepção pela própria opinião pública que o pessoal da esquerda passa a mão na cabeça da marginalidade, né, dentro daquela visão de que o marginal seria um desassistido social. Soma-se a isso algumas declarações infelizes do presidente da República, como a de que o traficante é vítima do usuário, né, e por aí afora. Então vai haver discussão política ali dentro. Vai competir a nós, né, dentro da CPI, talvez as cabeças, vamos dizer assim, que tenham mais senso de objetividade, né, buscar extrair o melhor desse debate e atingir os objetivos que estão propostos. E é para isso que eu coloquei meu nome à disposição da CPI, para a gente efetivamente atingir o objetivo proposto, ou seja, melhorar a situação que o povo brasileiro está vivendo em relação à sua segurança pública. Falou aí dos cabeças, gostaria de entender um pouquinho melhor, então, como é que é esse clima, essa relação entre o senhor, também o senador, o Fabiano Contarato do PT, que acabou ficando com essa presidência, e o próprio Alessandro Vieira, do MDB. Olha, nós três temos um respeito mútuo um pelo outro, né? Eu tenho muito boa relação com o senador Fabiano Contarato, com o senador Alessandro Vieira. O trabalho deles aqui dentro é sério. Então, eu acho que a gente vai conseguir se entender. Óbvio que temos visão de mundo diferentes em alguns assuntos, mas eu acho que aqui nós poderemos construir uma convergência no sentido de, e repito, atingir o objetivo que foi colocado pela CPI, que é, né, detectar essa expansão, essa ação que as organizações criminosas vêm tomando aqui no nosso país e a melhor forma de combatê-las e restituir a liberdade para a nossa população que hoje vive coagida por essas pessoas. Na Câmara, eu sei que não é o Senado, né, mas obviamente há um acompanhamento da classe política, assim como de toda a sociedade, tem lá uma sequência de projetos, o que tenta transformar, ou sugere transformar as facções em grupos terroristas, tem o próprio do governo também tratando a questão das facções, a PEC da segurança pública, bastante controversa, entre outras medidas ligadas à questão da segurança. Qual é a visão que o senhor tem em relação a essa aprovação, que se acontecer segue ao Senado também, como soluções dentro do problema e do tamanho, na dificuldade que é encontrar uma resolução para a questão da falta de segurança e para a bandidagem organizada que tomou conta aí de muitos territórios do país. Esses projetos vão adiantar alguma coisa na sua visão? Olha, o governo avançou com a lei antifacção, né, que é um endurecimento da legislação penal, que eu acho importante, porque hoje, né, só para você ter uma ideia, a polícia prende alguém, por exemplo, lá na comunidade essa aí do Morro do Alemão, e aí apresenta para o juiz dizendo que ele pertence ao Comando Vermelho. E o juiz, qual é a prova que você tem que ele é do Comando Vermelho? Olha, o sujeito armado de fuzil dentro do Morro do Alemão, que é dominado pelo Comando Vermelho, né? O juiz não precisa que tenha algo escrito dizendo isso, termina por liberar o cidadão, né? E aí esse bandido volta à rua para cometer crimes. Então eu acho que uma legislação que realmente deixe isso muito claro para a magistratura e com isso ela tome decisões, né, realmente embasadas, eu acho que é extremamente eficiente. E há a questão, né, de nomear essas organizações como terroristas, e aí eu coloco a minha opinião pessoal de que o que elas vêm cometendo contra a população das diferentes comunidades é sim terrorismo. Uma pergunta, senador, sei que tem que voltar para o plenário rapidamente aqui. Os trabalhos vão começar ouvindo, portanto, ministro da Justiça, a intenção é ouvir também o ministro Múcio, governadores. É por aí que vai começar esse trabalho em atuação. Como é que devem se desdobrar essas etapas e quem o senhor considera importante ouvir na CPI? Então, o primeiro grupo, né, a ser ouvido, né, é exatamente o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, né? E aí nós temos, logo depois, governadores, secretários de segurança, que vão apresentar os seus dados, né? São os dados importantes. A partir daí, nós vamos começar a indicar os caminhos, né, para buscar soluções e também olhar, né, vamos olhar, nós temos estados hoje que têm, e aí eu coloco o meu estado, o Rio Grande do Sul, que tem índices relativamente baixos, né, de criminalidade. Como é que eles conseguiram fazer isso? Porque aqui toda hora a gente fala, não, vamos aí ao Salvador, ver como é que a gente resolve o problema, porque lá o Bukele resolveu o problema. Mas nós temos aqui dentro do Brasil quem está resolvendo o problema. Então vamos ver como é que eles agiram, se isso pode ser replicado em outros lugares, porque há muito tempo eu aprendi que cada caso é um caso, né? Então eu acho que nós temos uma ampla oportunidade de ouvindo essas pessoas,
somar aquilo que é de positivo e indicar um caminho. Obrigada, senador, pela entrevista. Foi um prazer a possibilidade de conversar aqui na Jovem Pan News Paraná. A gente agradece demais o tempo e a conversa aqui com a nossa audiência. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço e um bom trabalho aí para vocês.